Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. A enquete esteve no ar e os temas que venceram para os próximos programas são: quais são os entendimentos no Poder Judiciário sobre os nossos honorários? Imposto de renda. Qual é a sua dúvida? Já no mês de março e abril vamos ter que fazer o nosso imposto de renda. Vamos trazer um especialista para falar deste assunto. Já vá marcando todas as suas dúvidas para poder nos encaminhar no dia que o nosso convidado estará aqui, ou na próxima sexta, ou na outra sexta-feira. E como auferir renda extra com seguros, fiança locatícia, título de capitalização, etc. Também vamos trazer uma pessoa especializada nesse assunto para dar todas essas dicas dos temas que você escolheu. E o tema de hoje: dicas de como utilizar as modernas ferramentas de trabalho. Costumamos dizer que nós estamos num mundo globalizado, um mundo moderno. Então, quem não se utilizar das tais ferramentas, será que vai ficar para trás? Será que ele vai faturar a mesma coisa como a pessoa que vai estar já inserida no século XXI, no mundo moderno? Para falar deste assunto, nós estamos com o nosso convidado, Eduardo Hideo Nakayama. Ele é consultor de tecnologia da informação, é o que o pessoal fala TI, né? Presta consultoria para várias empresas neste ramo de atividade. Eduardo, em nome do presidente do CREAS São Paulo, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria, em nome também de todos os corretores de imóveis brasileiros, queria agradecer a sua presença, se disponibilizando a dar dicas que será de fundamental importância para o dia a dia do corretor de imóveis. Eduardo, bom dia e muito obrigado por sua presença. Bom dia, seu Gilberto. É bom estar aqui, tá colaborando novamente, tá com o Conselho de Corretor de Imóveis. E eu gostaria de tirar dúvidas que as pessoas que tiverem relacionado à tecnologia, tá? Seu Gilberto. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Você tem um notebook, você explora o seu notebook, você tem um programa com todo esse programa? Então, se você tem alguma dúvida, a partir deste momento, encaminhe a sua dúvida para a TV Cresce, que durante a programação será respondida a sua dúvida. E vamos falar um pouco, antes de entrar no mérito dessa questão direta, falar sobre esse mundo globalizado. Ela nos impõe constante mudança de hábitos pessoais, profissionais e até hábitos familiares. Então eu queria saber, né, do nosso convidado de hoje, o Eduardo, e aqueles que não acompanham essas mudanças, vão ficando para trás em relação àqueles que estão dentro deste mundo modernizado. O que você poderia falar, dar de dica para os corretores de imóveis nessa questão de globalização, essas mudanças constantes? Nós temos que mudar o nosso hábito, não podemos ficar viciados, porque senão vamos ficar jovem e já, como diz o jargão popular, já está quadrado, não é? Então, comente sobre isso aí, Nakayama. Bom dia novamente. Então, hoje em dia, como todo mundo pode perceber, né, a informação é tudo. Então, antigamente o pessoal utilizava correspondência, cartas. Então, o tempo que demorava para até chegar ao destinatário era uma coisa assim de dias, tá? Hoje em dia, um simples e-mail, uma mensagem, você pode estar em qualquer parte do mundo, tá? Simples torpedo, no caso, e-mail, isso é uma coisa rápida, mandou, chegou. Então, hoje em dia, a informação é tudo. Então, tanto que até os correios hoje em dia, pessoas que querem mandar um telegrama, o próprio correio, ele não manda o telegrama eletronicamente, ele manda por e-mail e o outro lado recebe esse e-mail e envia esse telegrama. Então, antigamente era uma coisa mais mecânica. Então, hoje em dia, as conversas, tá? Eu trafego milhões e milhões de conversas pelo celular, tá? Por dia, por minuto, por segundo. Então, qualquer tipo de, no caso relacionado a corretor de imóveis, anúncios, tem que ser uma coisa, hoje em dia, faz um anúncio no site,
automaticamente esse assunto já está no ar. Qualquer pessoa do mundo inteiro consegue visualizar. Então, a informação praticamente é tudo hoje em dia. Tá, seu Gilberto? Vamos ver uma outra questão. Mande a sua dúvida. Ferramenta de trabalho nesta questão tecnológica. O que seria indispensável para o corretor de imóvel autônomo? E também vamos falar um pouco sobre as imobiliárias, porque há uma pequena diferença entre eu que sou autônomo, no que eu vou investir, em relação a uma imobiliária. Então, quais são essas ferramentas tecnológicas, Nakayama, que é indispensável para o corretor atuar neste mundo moderno, tanto o autônomo quanto aquele que tem a sua empresa imobiliária? Então, seu Gilberto, as imobiliárias, corretores autônomos, trabalham com publicações. Então, uma câmera fotográfica de uma boa resolução, principalmente o smartphone. Por que o smartphone? O celular que tem a câmera. Porque tem a maioria dos sites, praticamente todos os sites, você consegue tirar uma foto de um imóvel que está fazendo a captação, automaticamente vai fazer essa publicação no site já. Entendeu? É uma reforma mais recomendável. Porque a câmera fotográfica, o que acontece? Tira a foto, chega em casa, tem que dar uma tratada e depois enviar para o site. Então, um celular, uma câmera fotográfica, um tablet, para poder visualizar, no caso, para uma apresentação para algum cliente que está interessado, automaticamente já pega e já mostra como é que está. Ó, esse aqui é um imóvel que nós temos, é assim desse jeito, tá? Então é uma coisa tipo muito rápida. E principalmente relacionado a anúncios. No caso de imobiliárias, várias imobiliárias investem muito em anúncios, tá? É uma pouca diferença em relacionado ao corretor de imóveis. Como a imobiliária tem uma quantidade de anúncios que pode ser investido em milhões, o corretor autônomo pode começar com algo mais simples, um blog, tá? Um blog que não é grátis, é uma coisa simples, tá? Não precisa pagar. A maioria desses blogs são sincronizados com fotos, pode anunciar, não é pago. E já está disponível para o mundo, né? Para poder fazer a sua apresentação. Isso de início, ok? Vamos ver aqui, nós temos aqui o André Gilsfred, da Praia Grande. Ele faz uma colocação aqui. Entendo que a maior ferramenta de trabalho do corretor é a informação. Correto, André, mas eu vou completar. E a informatização também faz parte, porque você tem a informação, essa informação ela tem que ser divulgada, né, na nossa área. Pois quem vende o imóvel é o proprietário. Correto, André? Porque nós, corretores de imóveis, prestamos serviço de intermediação, né, para o proprietário vender, porque quem vende é o proprietário, quem assina a escritura é o proprietário. Então, o corretor presta serviço de intermediação. Corretíssimo, André. E o corretor tem a informação de onde está este imóvel à venda. Com a internet, essa ferramenta não ficou prejudicada. Eu não entendi bem aqui. Com a internet, essa ferramenta não ficou prejudicada. Internet é um meio de comunicação rápido, veloz, dá até para conversar via internet. Veja que a maioria dos clientes da internet chegam no escritório com uma postura de imposição de valores, pois alguns profissionais divulgam um imóvel chamado isca para atrair contato e acabam nivelando os valores por baixo. Eu acho que o corretor que faz isso, André, ele tem que ser denunciado ao CRESSE. Ele precisa ter uma autorização de venda, ele não pode fazer isca, colocando um imóvel falso na internet. Isso é mentira, né? Isto aí ele estaria infringindo a ética profissional, quem sabe juridicamente vai até além disso. Então ele tem que ser denunciado, isso não pode acontecer de maneira alguma. Vamos continuar aqui. Chamados para ter contato acabam nivelando os valores por baixo, o que dificulta o atendimento de quem divulga valores reais. Haverá uma fiscalização ou cobrança nas mídias para solucionar esta questão do futuro? Então vejamos o seguinte, que o CRESSE São Paulo, já a pedido do novo presidente do CRESSE São Paulo, José Augusto Vera Neto, certamente já, na Câmara poderá até me falar sobre isso, já, ou vai estar aí rodando um robô que se chama, né, Nakayama, para ver tudo que se fala na internet sobre o mercado imobiliário, esse robô vai buscar essa informação para o CRESSE. É isso? É exatamente isso? Como é que funciona isso? Como é que vai funcionar isso, Nakayama?
Você está falando na parte do site, né? Na parte do site, na Parte do parte site. de internet, vai ter o robô. Eu não sou bom nisso, mas vamos ver se a gente consegue explicar. São Paulo está desenvolvendo uma ferramenta que ele vai verificar todos os sites, tá? Que no caso tem com imóveis publicados, os que não tiverem o Cresce, sendo informado o Cresce. Tá? E automaticamente essas páginas, esses blogs que não são de corretores regulares, no caso, automaticamente vai ser feito um filtro, e esse filtro vai ser enviado uma fiscalização física. Se o corretor tiver uma página, que talvez não seja corretor, tá? Como o Gilberto fala, é um pseudo-corretor, né? Pseudo-corretor, estiver publicando uma página com imóveis e não tiver esse Cresce, não for, não é corretor, tá? Como o Gilberto fala que não existe corretor de imóveis sem Cresce, então eu chamo de pseudo-corretor. Essa ferramenta que o Cresce está desenvolvendo, ele vai fazer toda essa vasculha em toda a internet, tá? E automaticamente vai separar essas páginas, que no futuro a fiscalização física vai começar a verificar se realmente aquele está condizente com a situação, se realmente ele não publicou o site, esquecendo que é obrigado a colocar o número de inscrição ou não. Tudo bem, Sr. Gilberto? Veja bem como a tecnologia ajuda, hein? Criar através da tecnologia, um robô que vai fazer uma varredura para poder dar toda essa informação ao Cresce São Paulo, porque nós somos um órgão fiscalizador, não é isso? E aqui vamos falar aqui. O Sérgio Baquenco de Campinas, ele faz uma questão. Até que ponto redes sociais podem ajudar o corretor de imóveis? Eu vou dar primeiro a minha opinião. Para mim, como maneira de divulgar, até entre nós, colegas corretores, para a parceria, que é um bom nicho hoje, a parceria, Sérgio, é um bom negócio, mas quem poderá dar uma orientação melhor é o Eduardo Nakayama, nosso convidado de hoje no programa Cresce Esclarece. Então, Sr. Gilberto, Redes sociais, Nakayama. Sr. Gilberto, hoje em dia, Facebook é o primeiro, está em primeiro lugar em publicação de imóveis, né? Para quem não tem uma página, quem não tem um blog e tal. E segundo está o Twitter, tá bem divulgado o Twitter. E em terceiro está o LinkedIn. O LinkedIn é mais para algo mais comercial, tá? Normalmente utiliza mais para empresa a empresa, mas uma pessoa autônoma consegue fazer a publicação. Então, quem tem vários contatos no Facebook pode ver que se colocar uma informação de venda de imóveis, eu estou alugando, tem um empreendimento, você pode ver que toda aquela gama de colegas, tá? Que vê essa publicação, acha interessante. Então, é uma forma mais rápida. E os colegas, dependendo, assim, muitos compartilham essa informação. Tá? É uma forma mais rápida que hoje em dia tem. Porque muita gente fica mais tempo, eu acho que no Facebook, tá? Do que vendo uma página. Então, uma página, automaticamente, você tem que acessar. O Facebook não. O Facebook você está vendo aquelas publicações. Então, é de tempo real. Vamos lá, o Pedro, aqui de São Paulo, ele pede uma dica, assim, por gentileza, pode falar todas as ferramentas que um corretor de lançamento, corretor que trabalha no plantão, pode usar com o seu notebook. Dá umas dicas para o Pedro, Nakayama, sobre o que ele pode ter no notebook dele que vai ajudar ele a trabalhar nesse lançamento. É o que ele está pedindo aqui. Então ele vai ter Facebook, acho que é importante. Então, Sr. Gilberto, assim, são ferramentas básicas, né? O notebook, principalmente hoje em dia praticamente é tablet, tá? Muita gente por causa da portabilidade, que é mais fácil apresentar, como se fosse uma prancheta, tá? Celular, que smartphone, que a gente recomenda mais smartphone que o celular, certo? E vai depender do empreendimento, né, Sr. Gilberto? Vai depender muito do empreendimento, porque o que pode ter empreendimento, que eu acho que não sei se disponibilizam todas as informações para esse corretor, né? O Wagner Martins, de Santo André, ele mandou aqui dizendo o seguinte: depois de muito tempo, não teve jeito, acabei adquirindo um smartphone, prático demais, ótimo, um corretor ter hoje em dia. Vamos dizer que é obrigatório para o corretor atuar. Olha a colocação, questão prática, nós temos aqui uma testemunha do Wagner de Santo André. Ele devia estar resistindo a essa questão, ele não teve jeito, teve que comprar e ele está satisfeito. Obrigado, Wagner Martins de Santo André.
E o Maurício Sentini de Taboão da Serra, ele faz a colocação. Gilberto, estamos recebendo muitos e-mails falsos, solicitando nossos dados. O Cresce, além de informar esta tomando providência sobre este fato. Olha, o Cresce comenta, na Câmara vai comentar sobre isso. Precisamos ter muito cuidado, né? Quando for abrir o seu e-mail, tudo que vem no meu spam, eu nem olho, jogo fora. Quando vem aquilo que a gente já conhece, você ganhou isso, você ganhou aquilo, olha, você não pagou uma conta, isso é tudo conversa fiada. Nem abra, porque é vírus, não é esse Nakayama. E o Cresce avisa quando utiliza o nome do Cresce, não é? Seu Gilberto, isso é uma boa colocação, tá? Realmente está acontecendo. Como o Cresce está muito em evidência, praticamente a base de dados do Cresce é muito grande. Então, vários hackers, eles querem a base de todos os corretores de imóveis do estado de São Paulo. Então, eles se passam por e-mail, se passando pelo Cresce. Só que, como eu vou dizer, o Cresce não solicita nenhum tipo de senha, CPF, RG, nenhum tipo de dado por e-mail. Uma recomendação que tem é o seguinte, é que qualquer tipo de informação de alteração de dados, solicitação diferenciada, é feito na sua área reservada, disponível para o corretor. Então, se vier um e-mail do Cresce está informando que tem que ser alterado os dados, porque daqui a pouco você pode perder, tem uns que falam que pede até inscrição. É um absurdo, Gilberto. Pede a inscrição no Cresce, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não atualizar os dados, você pode perder a sua inscrição ou você pode perder o seu e-mail, tá? É assim. Tanto é que não é só e-mail que está acontecendo, tá? Eu vi casos de boleto de cobrança falsificado, não é só do Cresce. Vários boletos que essas pessoas enviam se passando por empresas que não são elas, tá? Então tem que ter um grande cuidado hoje em dia. E-mail, não usem senha simples, tá? Senha bem complexa, tá? Não abra qualquer tipo de e-mail, mesmo se for de colega, que você acha suspeito. Você pergunta para o colega, você está me mandando esse tipo de e-mail por quê? Porque de repente não é ele que está mandando, de repente ele está com vírus no computador, e esse vírus utiliza a máquina da pessoa como se fosse ela mesma e enviando. Tá? Isso aí a gente chama uma técnica de spam por pescaria, tá? Chama de phishing. Então eu falo novamente, tá? Que não aceite nenhum tipo de e-mail informando o que o Cresce está enviando, tá? Informando que está solicitando dados pessoais como CPF, RG, senha, principalmente senha de e-mail. O que vier relacionado ao Cresce não é para ser aberto, tá? Nesse sentido. Mas cursos de palestra, fale conosco, tá? Esse tipo de informação não há problema nenhum, vocês podem aceitar. Mas como eu já informei novamente, tá? O Cresce não solicita senha de nada por e-mail, ok? Muito bem, tá aí a dica. E a Silvia de Pontal, ela diz aqui, é possível denunciar anúncios que não vêm de corretores habilitados pelo Cresce? Em primeiro lugar, seria pseudo corretores. Não existe corretor de imóveis se não estiver inscrito no Conselho Regional, Silvia. Então, assim, você deve fazer isso e todos os colegas aqui de São Paulo, de outros estados que nos acompanham nessa manhã, tem que sim denunciar ao seu conselho para que a fiscalização vá lá fazer um auto de constatação. Se realmente a pessoa é um pseudo corretor. Denuncie e deve sim colaborar com o seu conselho de fiscalização. E o André Gilsfred, lá da Praia Grande Nova, volta com a colocação. Estagiário pode divulgar imóveis de venda em redes sociais e site. Vamos lá, estagiário, o que é um estagiário? Ele está fazendo um estágio, ele não é um profissional, não é? Então o estagiário não pode vender nada, não pode estar divulgando. Quem tem que fazer é o responsável técnico dele, ok? Qualquer dúvida, envie a sua questão, André. Vamos lá, Nakayama. Muitas pessoas ou muitas empresas, elas investem em tecnologia, mas muitos daqueles que vão se utilizar desta tecnologia não conhecem, não é,
as totais possibilidades de uso dessa ferramenta. E se for uma empresa, tem que treinar. Aí, se for um corretor autônomo, ele tem que procurar entender tudo que aquela ferramenta pode lhe oferecer. Então, sobre essa questão, eu tenho a ferramenta e estou subutilizando essa ferramenta. Comente a respeito dessa dica aos colegas, Nakayama. Então, seu Gilberto, é assim, ó, muita gente tem, eu tenho uma internet banda larga de alta velocidade, mas eu tenho poucos imóveis, né? Então, imagina, tem milhares de imóveis que você quer fazer publicação numa internet lenta, tá? O que acontece? O que adianta você ter uma internet rápida se você não tem essa publicação, né? Então, qualquer tipo muitas pessoas têm um smartphone, como eu já vou explicar aqui. Tem uma pessoa que tinha perguntado, o que é o smartphone? O smartphone é um celular, tá? Que ele consegue acessar a internet, tá? E-mail, tá? Você pode automaticamente publicar, no caso de portais, tá? Publicar e-mail direto do celular. O smartphone é um celular que acessa a internet. Então, as pessoas estão perguntando, o que é o smartphone? O smartphone é um celular, tá? Que tem uma tela maior, praticamente, os maiores smartphones são tela grande, tá? E conseguem enviar os dados, tanto por e-mail, acessar a internet, tá? E nesse caso, seu Gilberto, as pessoas têm um aparelho desse, tá? Um tablet, uma internet rápida, mas um portal até grátis também, que a gente recomenda também, né? E não sabe que dá para ser utilizado. Então, normalmente tem, tipo, como você fala, eu acho que no futuro deveria haver um treinamento, seu Gilberto, poder utilizar o smartphone. Você tem um smartphone? O Cresce podia dar um treinamento. Como é que se faz para utilizar? Como é que faz para poder publicar o imóvel? Como é que faz para passar um e-mail? Até para configurar, seu Gilberto. Porque muita gente tem essa dificuldade. Está dando uma dica bem legal. Vamos aí pensar, então, numa questão de ministrar um curso de treinamento sobre essas ferramentas. Para o corretor que não tem o domínio sobre as ferramentas, ficaria aí o Cresce oferecendo aí um treinamento de maneira graciosa para o corretor poder se inteirar e usar aquela ferramenta que ele tem por completo, explorá-la ao máximo, porque ele é bem positivo. Então eu queria fazer então uma colocação aqui ao nosso convidado, ao Eduardo Nakayama. O que você aconselharia na questão de atendimento online no estilo chat para o setor imobiliário? Eu acho que já até tem, né? Seu Gilberto, realmente tem esse chat, tá? Mas o correto mesmo é assim, a pessoa se cadastrar antes de abrir o chat. É meio real para ter o contato. Então imagina, seu Gilberto, eu sou um cliente, eu entrei no chat, não me pede nem só o nome, não me pede nenhum tipo de contato, e-mail, eu converso com o senhor sobre algum tipo de imóvel que estou interessado. Aí o senhor fala e morreu o assunto, entendeu? Então, se tiver um pré-cadastro antes no chat, é uma coisa interessante. Porque se eu, de repente, eu não entrar mais em contato, o corretor entra em contato comigo. Aquele imóvel que você está procurando é assim, agora tem algo disponível. Então, o chat é interessante, mas é recomendável um pré-cadastro antes. Muito bem. José Pereira Tibúrcio, aqui de São Paulo, ele faz aqui uma pergunta. Ele faz ele tem uma dúvida. Qual a opinião do nosso convidado sobre o uso do Linux como sistema operacional, até porque seu custo é zero e interage com a maioria dos softwares atuais, bem como no uso do GIMP, que é um editor de fotos, usado no Linux e no Windows, que em alguns fóruns compara diretamente com o maior concorrente da Photoshop. Diga aí, Nakayama. É interessante essa pergunta. Assim, no caso, eu trabalho com Linux, tá? Mas o Linux, para uma pessoa leiga, tá? Instalar aplicativo, tá? Utilizar ele é um pouco mais complexo. Então, muita gente prefere o Windows, que já sabe como fazer a instalação. Qualquer tipo de problema que tiver, é uma fácil reparação, tá? Então, para quem tem o conhecimento assim mais aprofundado em sistemas operacionais, eu recomendo o Linux. Primeiro que é uma ferramenta grátis, tá? Só que qualquer tipo de problema que aconteça com ele vai ficar um pouco difícil. Então, hoje em dia, as pessoas querem rapidez. Deu problema? Como é que funciona? Formata o sistema, está com o Windows originalzinho e coloca. O Linux não. Para quem não tiver conhecimento, tem uma certa dificuldade. Então, de
100% de pessoas que utilizam sistemas operacionais, vamos dizer que 90% utiliza o Windows, mas por causa da facilidade e a quantidade de aplicações que existem. Porque tanto é que no Windows tem várias aplicações de editor de texto. E no caso do Linux, por enquanto, tem alguns que é mais, pelo menos o GIMP, né, que é mais intuitivo, tá? Mas tem os mais complexos, tá? Mas as pessoas não se familiarizaram muito, não. Olha que interessante. Eu estava até rindo aqui. Aleda Sueli Garcia Gomes, de Presidente Epitácio. Ela mandou um e-mail aqui dizendo assim: para aprender a usar as ferramentas, fale com seus filhos e netos. Você vai aprender rapidinho. Olha, é a pura verdade, viu, Leda? É verdade, porque as crianças hoje... meu neto tem 5 anos. Ele pega o meu celular, meu iPad, e ele baixa o joguinho sozinho. Basta, eu dei a senha para ele gravou a senha na mente dele e ele vai buscar o joguinho que ele quer para ele ficar brincando. É óbvio que ele tem horário para isso, né? Então, minha filha controla muito bem, porque eles entendem realmente. E você está completamente certo. Fale com o seu filho, com o seu neto, que eles vão lhe ajudar nesta questão. Jansen Patrick, pegando o gancho sobre estagiário, postar imóveis nas redes sociais. O corretor responsável pelo mesmo pode ser penalizado de alguma forma, mesmo estando em dia com que sim. O corretor responsável é o total responsável por esse estagiário. O prejudicado, tudo que o estagiário fizer de errado, quem será penalizado é o seu responsável técnico. E eu queria fazer uma colocação na câmera, porque já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Tem colegas que eles mudam muito o número do seu celular. Volta e meia eles mudam muito o e-mail dele. Na minha opinião, como eu apregou nas minhas falas no mercado imobiliário, não é uma boa. Nakema, comente sobre isso. Seu Gilberto, é assim, ó, como é uma comunicação direta entre o corretor e o cliente, tá? Se esse corretor ficar trocando muito de celular ou até e-mail, ele perde contato. Então imagina, sabe que é assim, ó, o número de celular é da pessoa. Se houver algum tipo de perda, extravio, tá, já pode se recuperar o mesmo número. Então é recomendável não trocar o e-mail criado, é o e-mail que vai ficar para sempre do corretor. O celular é a mesma coisa. Se estiver nessa área ainda, no caso, e detalhe, tá? Quando tiver um celular, para poder fazer transferência recuperar o mesmo número, se o caso for furtado, tem que estar cadastrado no CPF, tá? Muitos não cadastram CPF e acontece, já vi casos de corretores que perderam o celular, furtaram e foi tentar recuperar o mesmo número. Como não estava cadastrado, era nome de outra pessoa, ele não conseguiu recuperar mais um número, entendeu? Então, eu recomendo, se tem celular, é o pré-pago, principalmente pré-pago, cadastrar o CPF. Comprou, cadastra o CPF. Se deu perda, você vai na operadora novamente e requer novamente o número de telefone. Então, já vi vários casos de corretores que perderam o celular e toda vez a gente vê no sistema que estão alterando sempre o número. E aí ele acaba perdendo contato com o cliente, no caso, tá? Que sempre teve contato e de repente perde. Então, praticamente é uma coisa que não pode acontecer. Olha aí, no site do Cresce, para os corretores de São Paulo, veja se está correto o seu cadastro no site do Cresce. Senão você atualiza lá o seu cadastro, ok? Eu queria agradecer aí a todos os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. Colegas de Americana, Amparo, Araraquara, Barueri, Bebedouro, Boituva, Botucatu, Campinas, Cotia, Guaratinguetá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itanhaém, Itapetininga, Itapira, Jandira, Louveira, Pedreira, Piracicaba, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São João do Rio Preto, São José dos Campos, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo, São Pedro, São Sebastião, Sorocaba, Suzano, Taboão da Serra, Taubaté, Ubatuba, Uberaba, Minas Gerais. Um forte abraço a todos os colegas de Minas Gerais e Vinhedos. Agradeço pela carona que nos dá nesta manhã
e deixaria a palavra livre como dica livre ao Nakayama, a todos nós corretores de imóveis brasileiros. Pode dar alguma dica e agradecemos já a sua participação no programa de hoje, Eduardo. Pessoas, obrigado, tá, por ter a participação que teve hoje, tá? E qualquer sugestões que tiver, pode ser mandada por e-mail, tá? De repente, como eu estava falando para o seu Gilberto, se muita gente não sabe como é que faz um blog grátis para o corretor que está começando agora. O Cresce pode, tá, o seu Gilberto, né, pode ministrar até um curso, né? Ó, vamos criar um blog, como é que faz para poder colocar um blog? Eu não tenho condições de fazer um site agora, mas vamos ensinar a fazer um blog grátis, só de início. Então, como é que faz para utilizar um smartphone, como é que faz para poder publicar imóvel pelo celular, tá? Então, essas informações, as pessoas que tiverem interesse mesmo, a gente pode pegar e começar a dar essa dica, seu Gilberto. Então, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai poder responder para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Nakayama, tá aí a dica. Mas, primeiramente, vamos ficar com a dica da Leda Sueli Garcia Gomes, de Presidente Epitácio. Antes de você investir, você fale com o seu filho, fale com o seu neto, com a sua neta, pede algumas dicas. Passou disso, não conseguiu, aí você poderá então fazer um curso ou coisa parecida, porque você já vai estar, vamos dizer assim, com sede de querer aprender mais. Mas as dicas principais, os nossos filhos e netos vão nos dar, conforme diz a Leda. Obrigado por sua participação, Leda. E na próxima semana não temos a ordem correta. Vamos lá. Honorários, quais são os entendimentos no Poder Judiciário? São dicas de um advogado especialista que virá falar sobre este assunto. E uma outra pessoa para falar sobre imposto de renda. Quais são as nossas dúvidas sobre imposto de renda? Já vamos ter que fazê-lo. E uma pessoa também especial sobre como o corretor de imóvel pode oferir renda extra com seguros, fiança locatícia, título de capitalização, etc, etc. Pessoal, vamos encerrar o programa de hoje. Quero desejar uma sexta-feira maravilhosa a todos vocês. Quem for trabalhar, bons negócios neste final de semana, bom faturamento. Eu aguardo você na próxima sexta-feira. Tchau.